Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Valorizando Nossa Cultura. Estamos iniciando a partir de agora o nosso segundo vídeo deste primeiro módulo. No primeiro vídeo nós tratamos sobre a história da congada e o simbolismo do mastro, só para poder a gente estar relembrando um pouquinho aí. E a partir de agora nós trataremos aí sobre a relação entre as congadas, a Igreja Católica e as religiões de matriz africana. Vem comigo! Quando nós tratamos aí sobre o assunto das congadas, muitas pessoas que não estão acostumadas, que não sabem um pouquinho da história, tanto a história dentro do contexto dos livros de história, quanto a história popular, então muitas pessoas quando bate o olho na congada, apenas imaginam ali, várias pessoas com sua determinada farda, vestido, e batendo suas caixas, e para muitos talvez até sem sentido. Mas a congada, para nós congadeiros, capitães de Congo, chefe de Congo, para todas as pessoas que participam, a congada para todos os devotos, de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito, de Santa Efigênia, entre outros santos que fazem parte dentro da tradição da congada, ela acaba se tornando uma própria religião. Por quê? Ela traz toda essa fé dos ancestrais, ela traz toda a fé que os negros escravizados tinham dentro da senzala para aliviar aquele sentimento de dor, de saudade, aquele sentimento de fé que eles tinham, junta com os santos da Igreja Católica e os orixás que são cultuados nas religiões de matriz africana. Então a congada, ela pega um pouquinho de cada uma dessas partes e ela forma a própria fé dela. O capitão da congada, os congadeiros, todos envolvidos, eles formam a própria fé deles. Por isso, através da congada, vem se transformando nesse sincretismo religioso, que une um pedacinho da África, um pedacinho da história do Brasil, que une também aí um pedacinho dos santos da Igreja Católica, com o batismo dos negros também, em terras brasileiras pelos jesuítas. Isso foi só se fortalecendo e transformando a congada em todo esse movimento cultural, afro-religioso que nós temos no nosso município, no nosso estado de Minas Gerais e em todo o território brasileiro. Essa próxima imagem, ela remete para a gente aí os nossos orixás africanos, São os orixás que os negros cultuavam em suas terras, vieram para o Brasil, cultuaram dentro da senzala, e conforme foi crescendo esse movimento, essa fé do canto e da dança dentro da senzala, essa força nos orixás, essa fé nos orixás, também foi transformando a vida daqueles negros, ajudando eles a suportarem todo o período de sofrimento que eles estavam vivendo. E os orixás africanos vieram também remetindo dentro das congadas, porque tem os cantos, nós costumamos dizer que são os pontos que são cantados, muitos deles refletem nessa ancestralidade, refletem nos orixás que são cultuados e refletem também naqueles escravos mais velhos que chegam para a gente na figura desses pretos velhos. Então, essa imagem remete para a gente aí os orixás africanos que veio ganhando também essa força dentro desse período da escravidão até nos nossos dias de hoje atuais, dentro das congadas, com todo esse sincretismo que existe entre a congada, as religiões de matriz africana e a Igreja Católica. Dentro de toda essa ancestralidade que os congadeiros, os termos de congados traz, remetente ainda às religiões de matriz africana, nós podemos perceber muitas coisas que são presentes ainda dentro do nosso contexto atual. O branco, o vestuário branco, a gente pode analisar que todas as congadas daqui da nossa cidade, tanto as mais antigas quanto as existentes até hoje, elas mantêm uma parte do vestuário branco e
nessa foto a gente vê os atabaques. Então, as nossas caixas de Congo, os nossos instrumentos de Congo, dentro da nossa ancestralidade, remete a esses atabaques, que eram usados pelos negros nos seus dias de festa, nos seus dias de alegria, é usado dentro dos terreiros de candomblé e dentro dos terreiros de umbanda também. Então, é um pedacinho também da herança africana que nós temos dentro da nossa tradição dos nossos dias atuais. Ainda nesse contexto de ligação entre a Congada e a África, as religiões de matriz africana, né, nós encontramos os terreiros, né? Os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, os terreiros de Quimbanda e outras religiões. E o Congo, ele traz o seu terreiro também, que para nós é o terreiro de Congo. Então, o que seria o terreiro de Congo? Eu tenho a congada, que sai da minha casa, outro dono de terno tem a outra congada, que sai da casa dele, e assim por diante. Então, cada casa que se tem uma congada, nós tratamos de terreiro. Então, é o terreiro de Congo, que remete aos terreiros de religiões de matriz africana. E a Igreja do Rosário, para nós também, nós tratamos o lado de fora dela como um terreiro. Então, por isso que muitas vezes a gente pode escutar dentro das congadas, né, ali naquele pedaço da igreja ali, algum ponto ou outro que se canta remetendo aí a esse terreiro, como esse. Esse terreiro é batizado, foi aqui nesse terreiro que aprendi dança congado. Então isso remete a esse terreiro de Congo que vem nessa ligação com as religiões de matriz africana. Outra ligação da dança do Congo, as congadas, é com o catolicismo, com a Igreja Católica. A gente sabe que os escravos, os negros, eles eram batizados, né, quando estavam escravizados no Brasil, e a partir daí, aos olhos dos jesuítas e dos patrões, né, os donos deles, eles estavam aceitando o catolicismo, aceitando a religião predominante daquela época. Mas eles aceitavam esse batismo. Aos olhos desses patrões, aos olhos dos jesuítas, eles estavam louvando sim a Jesus, a Nossa Senhora, que foi apresentada aos negros como madrinha, mas porém no seu íntimo, dentro do seu coração, eles cultuavam também as suas entidades, os seus orixás, que continuava sempre presente no seu dia a dia, sempre presente na sua vida. O modo de aceitar o catolicismo e juntar com as religiões de matriz africana deixava para os negros aí a sua fé, a sua crença mais forte e os livrava de certos castigos que poderiam estar sofrendo por aí não estar aceitando o catolicismo, não está aceitando o batismo. Então a Igreja Católica entra nas partes das congadas desde essa época do batismo dos negros que já estavam sendo escravizados. Com o batismo dos negros, começou a surgir, dentro também desse contexto da congada e das religiões de matriz africana, o sincretismo religioso. Então o negro pegava os santos da Igreja Católica e fazia esse sincretismo com os orixás da tradição africana. Então nós podemos analisar nessa foto um altar onde nós temos a imagem de Jesus Cristo, que é Oxalá, dentro da Umbanda e dentro do Candomblé, e várias outras imagens juntas aí. Temos imagens de índios, que são os caboclos, temos imagens dos pretos velhos, temos imagens de São Benedito, de Nossa Senhora do Rosário, de Santa Efigênia, entre outros, que começa aí a contextualizar esse sincretismo religioso que vem também na linhagem do Congo, na linhagem aí das congadas. Então a gente pode analisar, são
vários santos que remetem o catolicismo e sincretiza com os orixás dos cultos africanos. E a congada junta tudo isso e forma, como eu disse para vocês, para nós congadeiros, para quem tem fé, para quem é devoto, essa fé e essa nova religião que nós vivemos. Nós podemos dizer que a congada ela tem esse livre acesso dentro das religiões de matriz africana, quanto dentro do catolicismo também, porque remete aos santos católicos e remete a toda essa ancestralidade, né, que veio carregada junto com os negros aí e veio se fortificando cada dia mais. Nós podemos ver nessa imagem a congada dentro da igreja de Nossa Senhora Aparecida. Na cidade de Aparecida do Norte, nós temos aí o encontro nacional das congadas, que é feito na festa de São Benedito. E no sábado da festa, todas as congadas passam dentro do santuário. É uma manifestação muito linda, uma manifestação muito rica e principalmente uma manifestação de irmandade, né? Não importando se quem está dançando ali está remetendo a ancestralidade ou se está remetendo o catolicismo. Isso, para nós congadeiros, não importa. E as religiões começaram a analisar dessa forma também. O que importa é essa irmandade, é esse louvor, essa expressão cultural que acontece na união desses três elementos: a congada, o catolicismo e as religiões de matriz africana. Então é muito lindo de se ver isso. A gente vê em outros lugares, até aqui em Minas Gerais, no nosso sul de Minas, e queremos muito também que isso aconteça na nossa cidade. Por isso, é de grande importância esse nosso projeto de educação patrimonial, valorizando a nossa cultura, para todas as pessoas poderem aí estar conhecendo, sabendo o que é, como que é essa manifestação, e quebrando esse preconceito que existe sobre as coisas que veio junto com os negros. Ainda dentro dessa união entre congada e catolicismo, nós vemos aí a representação e a imagem de vários santos dentro desse sincretismo e dentro da religião católica entre essa ligação junto com a congada. E uma dessas imagens muito importante para nós congadeiros é Nossa Senhora do Rosário, ela que vem com seu rosário na mão, pedindo que todos rezem em forma de união. Então, Nossa Senhora do Rosário, ela foi apresentada aos negros lá atrás, quando o jesuíta apresenta ela como madrinha e o negro aceita ela como madrinha, mas dentro do seu coração aceita ela como mãe. E existe uma história que eu vou estar contando para vocês agora, que remete o negro, o branco e a Nossa Senhora do Rosário. Naquele tempo, lá atrás, isso que eu vou contar agora, é o que nós, congadeiros, escutamos aí dos mais velhos, das pessoas mais sábias, de mais sabedoria, dentro da nossa vivência. Então, conta-se os mais velhos que em determinado lugar apareceu uma mulher toda vestida de branco, com uma luz muito forte em volta dela. E era na beira de uma praia. E um escravo passando por ali, olhou e viu aquela imagem. Muito assustado, correu novamente para onde ele morava, né, provavelmente para a senzala, e contou isso ao seu dono. Então, esse senhor, dono desse escravo, muito curioso, reuniu algumas pessoas e foi até na beira daquela praia. Chegando lá, todos eles viram que se tratava de uma imagem de Nossa Senhora. Então eles pegaram aquela imagem, rezando, como se fosse uma procissão, e levaram essa imagem até uma gruta que havia por perto ali das redondezas daquelas fazendas lá. E ali rezaram para Nossa Senhora e deixaram a santa lá. E foram embora para suas casas. Quando chegou no segundo dia, as mesmas pessoas foram até essa gruta. Quando chegaram lá, a imagem da santa não estava lá. Então, o dono daquele escravo, muito bravo, achou que o escravo que tinha retirado a santa de lá.
Então ele foi e castigou aquele escravo. E voltaram novamente à beira da praia. Chegando na beira da praia, mais uma vez, a imagem da santa estava lá. Fizeram as mesmas coisas. Começaram a rezar, pegaram a imagem da santa, levaram para essa gruta pela segunda vez. Amanhecendo o terceiro dia, foram eles novamente fazer as suas preces a Maria, Mãe de Deus. Chegando lá, a imagem não estava lá. Aí esse dono desse escravo furioso jurou esse escravo de morte, porque achava que ele que estava retirando a imagem da santa de lá. E foram novamente à beira da praia. Chegando lá, a santa estava lá. Porém, eles começaram a rezar e foram pegar a imagem da santa e não conseguiam retirar ela do lugar. Enquanto os brancos estavam fazendo isso, esse negro, dentro da senzala, acorrentado, jurado de morte, bateu o seu joelho ao chão e cravou por Zambi, falando que ele não estava conversando com Deus, falando que ele não estava tirando a imagem da santa do lugar, que era para Deus mostrar isso para esse patrão dele. E naquele momento a corrente desse escravo se arrebentou e esse escravo saiu e juntou com mais alguns negros e foram até a gruta. Não encontrou nada na gruta, nem a santa e nem os homens brancos. Então foram até na beirada da praia. Chegando lá, eles viram os brancos tentando tirar a imagem da santa de lá e rezando, e pedindo que ela saísse de lá, e ela continuava lá no lugar dela. Então esses negros que foram lá, o que eles resolveram? Nós não sabemos rezar, mas nós sabemos cantar e dançar. Então vamos tentar ajudar. Voltaram para dentro da senzala, pegaram os seus instrumentos, que na época com certeza deviam ser as pequenas caixas de couro, e foram cantando e dançando ali em volta da imagem daquela santa, e os brancos vendo toda essa manifestação. Porém, eles também não tiveram êxito. E aí se reuniram entre eles e foram atrás dos negros que sabiam a parte do misticismo do Moçambique, da dança do Moçambique. E aqueles negros moçambiqueiros foram até lá também. Dançaram, cantaram, fizeram seus clamores, seus louvores, e a santa continuou lá. Porém, ainda faltava uma banda para poder estar junto com eles lá. Essa banda seria a banda do candombe. O candombe é uma dança muito antiga, da época da senzala também. Nós congadeiros costumamos dizer que ela chega a ser mais antiga que o Moçambique e a congada, e ela só era efetuada pelos pretos velhos mesmo dentro da senzala, por aqueles negros que eram os velhos mesmo, que já não aguentavam nem trabalhar mais, eram os verdadeiros anciãos. Então, cada um deles pegou os tambu, que são 3 atabaques bem pequenininhos, levaram até aos pés da santa e começaram a bater e a cantar. E através da manifestação deles, o Moçambique também começou a dançar e a cantar, e os primeiros negros, que eram uma banda de Congo, também começaram. Então juntou o candombe, o Moçambique, o Congo e os brancos em volta rezando também. Foi aonde essa Nossa Senhora saiu da beira da praia, e aos olhos de quem estava lá, a praia ficou tomada de flores. A imagem da santa saiu, o candombe foi na frente, o Moçambique atrás do candombe, a imagem da santa no meio, com os brancos carregando ela, e a banda de Congo, que hoje nós tratamos de terno de Congo, veio atrás da imagem da Nossa Senhora do Rosário, todos ali dançando, cantando e rezando. Daí nós acreditamos que se originou as nossas tradicionais procissões, que nós vemos aí aqui no nosso município e em municípios aqui da Redondeza. A procissão é uma tradição muito grande, antiga, e nós acreditamos que veio desde essa época e dessa história dos nossos antepassados. Então, a Nossa Senhora do Rosário tem toda essa presença marcante dentro das congadas, primeiro por ser madrinha e mãe dos negros, e depois através de toda essa história que eu passei para vocês aí. Com essa força e essa fé dos negros congadeiros em Nossa Senhora do Rosário,
surge também a imagem de São Benedito. São Benedito, ele era filho de escravos, mas ele não foi escravo, ele já era um negro liberto. Entra no convento de franciscanos, com toda a sua humildade, com toda a sua bondade, todo o seu respeito, foi muito iluminado por Deus, ajudava todos aqueles que o procuravam e fazia os milagres dele em vida, que ele sempre pedia por Maria, por Nossa Senhora, sempre pedia a Jesus, e todas as pessoas que o procuravam tinham aquele milagre atendido, né, com a ajuda de São Benedito. Então São Benedito ele vem vindo aí dentro das congadas, acompanhando Nossa Senhora do Rosário, né? A gente costuma dizer que São Benedito é o chefe do cômodo. Nossa Senhora do Rosário é a mãe e madrinha dos negros. E por ele ser negro, então os escravos, né, os negros daquela época, abraçaram aí São Benedito e trouxeram ele para dentro dessa cultura. E como as festas dos negros sempre tinha o que comer, que eles viviam com muito pouco, mas quando faziam as celebrações deles, dentro do terreiro de Congo, dentro do terreiro de Candomblé, ou dentro do terreiro de Umbanda, os negros sempre tiveram uma fartura, porque eles pegavam feijão preto, os restos de porco, né, que a gente costuma falar que é a nossa tradicional feijoada. Então eles faziam toda essa manifestação sempre com muita comida. E São Benedito, ele era cozinheiro desse convento lá em Roma, né? Então São Benedito entrou também na parte da dança das congadas como chefe do cômodo, como santo padroeiro, e ele traz essa expressão do cozinheiro, a festa, a grande festa que todos comem, que todos bebem e que não se falta nada. Porque é uma festa dos escravos, uma festa dos negros e uma festa que tem São Benedito como chefe do cômodo e padroeiro de dentro da cozinha. Entre os santos cultuados dentro da congada, temos também a imagem de Santa Efigênia. Santa Efigênia, que foi uma princesa, né, nas terras da Etiópia, teve toda a sua trajetória de vida, até que conheceu São Mateus. São Mateus trouxe para ela o Evangelho de Jesus, explicando a vida de Jesus ao mundo, explicando que ele era o Filho de Deus. Então Santa Efigênia deixa todo o paganismo das suas terras, abandona a sua coroa de princesa para viver somente das palavras de Cristo, do Evangelho de Jesus, através das palavras de São Mateus. E Santa Efigênia vem também dentro da congada como madrinha, por ter sido uma princesa negra que deixou toda a sua riqueza, repartiu entre os pobres, deixou a sua coroa no sepulcro, aonde foi enterrado Jesus Cristo, e ela vem como madrinha das congadas também, representando a sua cor, a sua raça, que era daqueles negros que vinham aí ganhando força dentro da trajetória das congadas. Mais uma das imagens da Virgem Maria dentro da congada, nós temos Nossa Senhora das Mercês. Aqui na nossa região, talvez seja até muito pouco falado, tenha pouca representatividade, mas em outros lugares de Minas Gerais, dentro da própria capital de Belo Horizonte, aonde existe a congada, onde existe Moçambique, ela é uma santa de muita devoção que as pessoas têm nela, principalmente os congadeiros, por ela ter ajudado na libertação dos negros muçulmanos. Mais um santo negro remetente dentro das congadas, vem a imagem e o culto a São Elisbão. São Elisbão, que foi um rei guerreiro, mas que lutava para defender os cristãos. Então, em todas as guerras que ele entrava junto com o seu exército, ele defendia os cristãos e levava esses cristãos para dentro das suas terras. E como a congada remete também essa luta, né, que os negros tiveram, São Elisbão também vem sendo cultuado dentro dos terros de Congo da nossa região.
Dentro dos termos de Congo, temos também a devoção, a fé e o culto a Santo Antônio do Catigeró. Ele entra dentro das congadas, dessa manifestação, por conta de ter sido um homem muito caridoso da sua época. Ele trabalhava numa fazenda, dentro dessa fazenda tinha muitas cabras, então ele tirava um pouco do leite das cabras e doava para os pobres. E quando o patrão dele ficou sabendo, o patrão dele proibiu ele de fazer isso. E o leite das cabras secou. As cabras não tinham mais leite, nem para venda e muito menos para essa doação. Então, como o patrão viu que Santo Antônio de Catigeró era um homem de muita fé, muito temente a Deus, muito temente a Jesus Cristo e a Virgem Maria, ele implorou que Santo Antônio de Catigeró pedisse novamente, rezasse, clamasse a Deus para que as coisas voltassem ao normal e essas cabras pudessem ter o leite que era o sustento de toda a família desse fazendeiro. E Santo Antônio de Catigeró humildemente fez suas preces e a partir do dia seguinte as cabras voltaram a dar o leite novamente e ele continuou com a sua obra, com o seu ato de caridade, que era doar o leite para as famílias que necessitavam. Então não faltava o leite da cabra nem para a venda, para o comércio do patrão e nem para essas famílias que eram ajudadas por Santo Antônio do Catigeró. Então, por ele ter sido esse homem tão caridoso, ele entra dentro das congadas, entra dentro também desse contexto da fé que os negros tinham nesses santos católicos. Mais uma imagem dentro das congadas da Virgem Maria vem na representação de Nossa Senhora Aparecida. Como eu já disse atrás, lá nós temos aí o maior encontro nacional das congadas e moçambiques do Brasil, e ela também é muito cultuada pela sua história, por ter sido uma imagem de uma mulher negra, né, na aparência da Virgem Maria. Ela vem como padroeira do Brasil dentro aí das congadas. Então é comum a gente ver congadas com a imagem dela estampada na bandeira, com até o nome da própria congada, assim como nós temos aí Congada Nossa Senhora do Rosário, Congada São Benedito. A gente encontra também muito a Congada de Nossa Senhora Aparecida, pelo contexto de toda a história que ela teve, por ser a padroeira do Brasil, por estar presente no dia a dia de todos os congadeiros. Fechando aí todos os santos da Congada, né, que nós conhecemos dentro da nossa tradição e dentro das congadas da nossa região, vem a imagem do Divino Espírito Santo, com toda a sua realeza, com toda a sua iluminação. E contando também que depois que a Igreja Católica, depois que os jesuítas começaram a catequizar todos os negros, uma das peças que teve grande abertura para as congadas e para os negros daquela época eram as festas do Divino, que eram sempre realizadas, né, nos territórios brasileiros. Então, em muitos lugares, não tinha festa do Rosário ou festa de São Benedito. Era a festa do Divino Espírito Santo que as congadas vinham fazer a sua manifestação, a sua participação e os seus louvores. Então, o Divino Espírito Santo tem essa importância muito grande dentro das congadas. Nós temos uma cidade vizinha, que é a cidade de São Gonçalo do Sapucaí, né, onde a festa é realizada 40 dias depois da Páscoa, que pega aí toda essa parte de Pentecostes do Divino Espírito Santo. Então, até nos dias de hoje, nós encontramos festas, pode até ter mudado de nome, pode até ter tido festa do Rosário, festa de São Benedito, mas remetendo aí, né, aos dias do Divino Espírito Santo. Então, o Divino Espírito Santo traz toda essa grandeza para dentro das festas da Congada e trouxe também toda essa força, que sempre onde tinha a festa do Divino Espírito Santo, tinha as manifestações religiosas da Congada. Nós estamos no módulo 1 do nosso projeto de educação patrimonial, valorizando nossa cultura, tratando aí sobre o assunto das congadas. Estamos encerrando o vídeo de hoje, o segundo vídeo, a relação entre as congadas, a Igreja Católica e as religiões de matriz africana.
Agradecemos a todos vocês e desde já fica o nosso convite para o terceiro vídeo, o simbolismo dos reinados na Congada.